Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Sintra em Foco, um programa cuja principal razão de existência é você, o ouvinte. E hoje, em jeito de celebração do Carnaval, porque lá está, todos nós gostamos de um pouco de divertimento, temos hoje connosco o Fernando Moraes Gomes, presidente da direção da Alagamares, Associação Cultural. Olá Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo à Rádio Sintoniza-te. Obrigado. A primeira pergunta para quem não conhece a Alagamares é: o que é, de certo, a Alagamares? A Alagamares é uma associação cultural criada em Sintra há cerca de 18 anos, vamos fazer 18 anos dia 9 de março, e dedicada à defesa da cidadania, da participação das pessoas em causas públicas e do património, da defesa dos valores da democracia e também da promoção da cultura. Fazemos encontros literários, encontros congressos, encontros de história, caminhadas ambientais, lançamento de livros. Portanto, temos uma atividade muito diversificada, toda feita por voluntários, portanto não somos uma associação profissional, todos temos as nossas profissões e temos mantido a postura de pelo menos uma vez por mês ter um evento com a participação dos nossos. Temos 340 sócios, portanto, muitos não pagantes, mas é irrelevante, desde que participem e que colaborem nos eventos que é necessário e importante. O foco na história e na cultura numa cidade e num concelho como o Concelho de Sintra, o quão é importante numa altura como esta, em que parece que muitas vezes a história fica para trás por questões de ou aquilo que se fazia antigamente estava errado, à luz dos acontecimentos recentes, mas mesmo assim o foco da cultura cada vez é maior em comparação à história. Como é que vê esse tipo de situação, essa comparação, por assim dizer? Bom, a história e a cultura interligam-se, não é? Não há aqui uma separação culta. Tudo é cultura. Até o comportamento cívico das pessoas na rua é cultura. Portanto, a história é apenas uma das vertentes que nós damos alguma atenção. No entanto, estamos sempre dispostos a ver novas perspectivas. Não é por acaso que já realizámos os encontros de história de Sintra, que fazemos 2 em 2 anos, onde chamamos sempre académicos e autodidatas até, que investigam sobre coisas que têm a ver com Sintra, mas não necessariamente a Sintra dos palácios, a Sintra do mainstream. Temos a Sintra também das zonas periféricas, a Sintra dos bairros, a Sintra da zona Saloia, portanto, que toda ela é um manancial de informação e que nós procuramos acompanhar, transmitir e saber um pouco mais para dar a conhecer também. Como disse há pouco, a associação tem sócios, ou seja, quem quiser poderá juntar-se à Alagamares. Sim. Este ser sócio é somente na questão burocrática ou também é para quem quiser, por exemplo, com um projeto que tem em mãos, procurar apoio para divulgar? Sim, nós estamos abertos e temos feito esse tipo de trabalho. Nós temos parcerias com uma série de instituições e estamos sempre abertos à colaboração, quer coletiva, quer individual, de pessoas que queiram, com quem possamos fazer sinergias para fazer acontecer coisas. Nós temos parcerias com alguns, por exemplo, com o Chão de Oliva, que é um grupo de teatro de Sintra. Também já foram nossos convidados aqui? Pois, temos com os Aliados, que é uma associação de São Pedro de Sintra, temos com o Centro Nacional de Cultura, com a Amnistia Internacional, com várias instituições ambientais, etc. E depois também com algumas associações locais, porque há muitas vezes a percepção de que há espaços, sobretudo nas zonas das aldeias e na zona mais longe do centro político de Sintra, que têm os espaços subutilizados, às vezes mesmo ao abandono. E então, havendo pessoas que têm projetos, que têm iniciativas, e havendo espaços que até podem chamar não só os moradores, como outras pessoas, para dar a conhecer, acho que é importante dinamizar esses espaços. E já fizemos música clássica no Municipal, já fizemos música moderna em palácios. Portanto, há toda a questão de que a cultura aqui não é o segmento nem etário, nem das elites. É aqui toda uma mescla que quando conhece entre si, pode haver grandes sinergias.
Ou seja, é para todos mesmo. É lá está, a cultura é para todos. A cultura é para todos, seja o indivíduo que é serralheiro e que sabe fazer umas peças manualmente, seja o cantor lírico, seja o escritor, seja o street artist, todos têm um âmbito, e a cultura não tem nichos. Tem expressões, tem idiosincrasias, mas não tem nichos. E quando se cria essa cultura de nicho, então aí está-se a matar a cultura, porque está-se a fechar a porta ao contacto e à colaboração e ao conhecimento, no fundo, que é o mais importante. Por isso é que a cultura até pode ser considerada, possivelmente, o método mais democrático de existência humana. Sim, porque lá está aberta a todos e toda a gente poderá conviver, mesmo que não sejam, lá está, como falou, da mesmo tipo de elite, ou porque não é uma classe alta, ou porque é uma classe baixa. Lá, aqui dentro da cultura, não existe essa diferença. Claro, a cultura passa muito pela memória. A memória e a vida do dia-a-dia também. Nós, quando o nosso comportamento é uma cultura, nós somos balizados por emoções, por tradições, por memórias. E se calhar muitas vezes, quando damos conta disso, já estamos formatados num certo invólucro. Mas é preciso quebrar esse invólucro e ter sempre a abertura para ir saber quem é o outro. Não fecharmos no eu hedonista, mas irmos à procura do outro e chamar o outro para perto de nós e, se calhar, saber o que é que ele tem para nos dizer. E, se calhar, às vezes, manifestações artísticas ou escritores ou músicos que, se calhar, nos seriam completamente alheios, de repente descobrimos que há ali uma mensagem, e essa mensagem merece ser acompanhada. E nós não estamos cá para aplaudir nem para atacar, estamos cá para dar a conhecer, para falar. Portanto, o importante é conhecer, o importante é divulgar, o importante é transmitir. Há pouco em off o Fernando até estava-me a explicar, que eu questionei-lhe de onde é que surge o nome Alagamares, porque eu achei, lá está, eu sendo algarvio, como lhe estava a dizer, tudo o que envolve o al, para mim, remete-me à minha região e à história da minha região. Mas eu pedi-lhe para explicar-me um pouco da história do nome de Alagamares. Eu agora gostava que explicasse outra vez, porque eu achei extremamente interessante. Sim. Portanto, Alagamares nasceu numa noite invernosa de 9 de março de 2005, onde eu e mais duas ou três pessoas, na altura, tínhamos estado numa Assembleia Geral de uma sociedade criativa, perto da nossa casa, onde nós ficámos um bocado desapontados, porque havia um certo afastamento das pessoas, não apareceu ninguém para a reunião, tudo muito virado para a única coisa que certas associações movimentam é quando se faz um porco no espeto ou um bailarico, e sobretudo se não houver comes e bebes, a coisa já não é tão apelativa. E então nós decidimos criar uma associação cultural de raiz, fizemos uma Assembleia Geral num café que já não existe, que era o As Caves de São Martinho, em Galamares. Este café já não existe, foi a nossa sede e tem um valor simbólico, não só porque toda a gente que ali vivia e conhecia Galamares conhecia aquele café, porque também ali passaram algumas personalidades dos anos 50, quando aquela zona era uma zona de veraneio de vários intelectuais, como o Rui Grácio, o Mário Dionísio, o José Gomes Ferreira, etc. Então fizemos uma assembleia, 46 pessoas, e depois de discutirmos que nome é que se lhe havia de dar, foi consensual o nome de Alagamares, que é um nome que parece que não tem a ver com nada, mas que tem a expressão de, primeiro porque a fundação foi em Galamares, que é uma povoação da União das Freguesias de Sintra, entre perto de Lares, e portanto tem essa associação, porque o nome Alagamares é o nome medieval de Galamares, é assim mencionado na Sintra Pintoresca, por exemplo, que é um livro dos mais antigos com a história de Sintra, e porque metaforicamente, sendo o rio de Galamares anteriormente navegável, o mar, portanto o oceano, entrava pela Praia das Maçãs e seria navegável, ou pelo menos percorreria. Na altura o Visconde de Urmanha chamava-lhe o rio Vadiava porque se entranhava pelas terras e criavam aquela zona pantanosa de o rio e o mar entrando pelo rio adentro, misturava-se e criava, com a queda dos frutos, das árvores de fruto que ladeiam essa zona toda, vieram uma zona pantanosa. E então, tal como o rio, o mar invade o rio, levando a sua força
digamos, vá lá, a sua força anímica, também a cultura pode invadir as mentes e os comportamentos das pessoas. No fundo, tem uma perspectiva quase de desafio. Desafio a que o rio que é invadido pelo mar possa produzir frutos e possa fazer das pessoas mais participativas. Eu costumo usar uma frase do José Gil, o filósofo, que ele costuma dizer que em Portugal uma das coisas que nós temos de ultrapassar e que é o paradigma da nossa maneira de ser é a não inscrição. A não inscrição é as pessoas muitas vezes serem consumidoras de temas culturais, de espetáculos, de livros, etc., mas consomem-nos como se fosse um checklist. Já li aquele livro, já vi aquele filme, já fui àquele concerto e não tem uma atitude crítica. Ora, é preciso que não só quando se participa nas coisas, então estamos lá para aplaudir só, estamos também para dizer, olha, este espetáculo não foi tão bom, este livro não gostei muito, e tendo a nossa inscrição, fazer daí também a coisa evoluir. Portanto, de repente descobrimos que estamos num patamar onde daqui pode-se fazer melhor. E então a escutação das pessoas também é muito importante na produção da cultura, porque não estamos aqui para aplaudir nem para venerar os consagrados ou os supostos consagrados, que muitas vezes são mais consagrados pelos amigos e pelas elites, mas também para que as pessoas possam, ao ir a um espetáculo, no dia seguinte poder dizer, olha, este não foi tão bom, este podia-se fazer melhor, eu tenho ideias para fazer, portanto chamar as pessoas a envolverem-se, que é um dos aspectos importantes da Alagamar, é chamar ao envolvimento. Quem tiver um livro que queira lançar, quem tiver um concerto que queira fazer, quem quiser um videojogo que queira também fazer, porque nós não estamos naquele patamar da cultura elitista e tradicional. Cultura é tudo, até os jogos tradicionais são cultura, portanto há todo aqui um espírito de abertura. E é esse espírito que nós temos procurado manter desde há 18 anos, praticamente sou fundador e tenho-me mantido lá à frente da associação. Um dia destes quero passar a pasta também, e nós estamos sempre a renovar os órgãos sociais, no sentido de meter sempre pelo menos metade dos órgãos serem pessoas novas, para trazer outras perspectivas que nós não cristalizamos. E a pior coisa que pode existir nestas associações é cristalizar. É o presidente vitalício, é o presidente que não aparece mais ninguém, é aquelas coisas de... Pronto, é preciso inovar e trazer ideias, sobretudo. Isso é que é importante, para que se possa trabalhar sobre elas e, lá está, como o Alagamar, invadir o rio com a água do mar que por ali dentro vai cavalgando. O Fernando já está ligado à área da cultura já há mais de 30 anos, estava-me também a dizer que esteve ligado à secção da cultura da Câmara de Sintra. Sim. E enquanto jurista, mas eu queria lhe pedir, acima de tudo, a sua opinião pessoal sobre a evolução da cultura a nível nacional. Como é que tem visto, ao longo destes anos, a evolução cultural a nível nacional? Portugal sempre foi um país que muitas vezes peca pela própria cultura. Temos uma cultura própria, mas parece que muitas vezes é colocada de parte pelas próprias pessoas, pelo povo. Então eu gostava de saber, mais ou menos, na sua ótica, como é que vê o crescimento atual, isso é, se existe um crescimento. Crescimento é difícil dizer, porque há outras manifestações culturais que não existiam. E, de certa forma, não sei se há um quadro, por exemplo, não sei se nós temos um quadro cultural sintrense. Há grupos que já existem há muitos anos, grupos de teatro, há escritores, há associações, coletividades, etc. Não diria que cresceu, mas também não desapareceu. Transformou-se. Estas coisas transformam-se. Hoje, se calhar, não se fazem aqueles bailes, aquelas récitas amadoras que se faziam nas associações, nas coletividades há muitos anos. Porquê? Porque há a internet, porque há redes sociais, porque as pessoas têm outras formas de deslocar. Então, há outras plataformas, há outras maneiras de intervir. As redes sociais são também um aspecto importante, se bem que eu acho, talvez... Aqui peca um bocado uma perspectiva geracional. Acho que nada dispensa a participação própria e física das pessoas, mas não se pode também deixar de parte que há uma maneira de chegar às pessoas. Agora, essa maneira de chegar também pode ser muitas vezes supérflua, porque as pessoas, por exemplo, hoje é fácil, às vezes costumo dizer,
com os likes que se põem no Facebook ou no Instagram, etc., eu ao fim de um dia sou capaz de ter apoiado 30 causas diferentes e não mexi da cadeira. E, no entanto, é preciso algum envolvimento, algum empenho, porque as coisas não se mexem por si próprias. E então, esse é talvez um dos aspectos que eu vejo que é um bocado patológico, mas também é de tudo. Eu acho que um dia destes as pessoas vão voltar a ter vontade de estar fisicamente nas coisas. E ainda estão, só que se calhar já não são nas mesmas coisas de há 20 ou 30 anos. Sim. Hoje querem estar noutras coisas, pronto. Se calhar eu não vou me deslocar para ver o grupo amador do teatro, mas se calhar se a programação for interessante e se a abordagem do tema for interessante, se calhar deixa-me lá ir ver. Há pessoas que se calhar nunca tinham ido ao teatro e foram uma vez e descobriram que até era uma coisa interessante. Porque para aquelas mostras culturais tradicionais, o teatro, os concertos, a dança, etc. Mas isso tudo existe, transforma-se, há uma certa mutação, mas as pessoas que estiverem interessadas e tiverem algo que as motive, nem que seja ter lá um amigo, nem que seja deixar lá e descobrir o que é que se faz aqui, ou eu também tenho algo para dizer, então deixa-me lá ir apresentar o meu projeto, ousar sair da zona de conforto, isso também é importante. E, portanto, é proibido proibir. Então é preciso criar a liberdade de, abordando as coisas de forma séria, fazer. Mas não é preciso ser tudo obras-primas, não é preciso os eventos serem todos antológicos. É preciso que aconteçam e que as pessoas fiquem satisfeitas por ter feito e ter tentado, se não correr tão bem. Pronto, isso é importante. E também aí também vem um pouco aquilo que é a razão de existir o Alagamar, né? Também para dar esse palco e para, lá está, e para expor, Sim. Acima de tudo expor, porque parece que muitas vezes existe essa, como estava a falar há pouco, os tais quadros sintrenses, culturais, parece que falta alguma coisa ao certo. Ambos sabemos que a cultura é possivelmente uma das áreas mais pouco investidas a nível nacional pelo próprio governo, né? Muitas vezes existem as famosas manifestações que têm havido ao longo dos anos, e mais recentemente o caso da pandemia também trouxe ao cimo situações muito, muito preocupantes para a área da cultura, que muitos se calhar não recuperaram ainda. Mas isso é endémico. Eu sempre, desde que me lembro, toda a gente, se formos ler textos do Ramalho Ortigão ou do Essa de Queiroz de há 100 anos, já se falava destes problemas. Ainda hoje, eu às vezes costumo citar uma frase da Natália Correia, que ela costumava dizer: a verba é inimiga do verbo. Porque, na verdade, o dinheiro falta sempre. Mas, se calhar, as coisas não deixaram de acontecer por causa disso. Quer dizer, acho que houve sempre aquele paradigma de pelo menos 1% do orçamento para a cultura. Mas depois há sempre aquela... Porque depois também há muitas rivalidades dentro dos grupos culturais. Se calhar, gostam de fazer coisas, mas se calhar vão disputar a verba que seria para o outro. E eu já criei uma associação que foi... Uma associação não, tentei criar uma plataforma que foi a Rede Cultural de Sintra, onde juntámos cerca de 150 produtores culturais, individuais ou grupos, etc. E é muito complicado que as coisas funcionem, porque cada um gosta de estar na sua zona de conforto. E quando se diz, é preciso ter aqui um espaço, não é uma federação, nem é um sindicato, é um espaço que dê apoio de retaguarda às nossas iniciativas. Por exemplo, uma associação quer candidatar-se a um fundo comunitário ou do governo, haver alguém que esteja lá, que dê um apoio para preencher a papelada, alguém quer fazer um concerto, mas não tem um violino, ou não tem uma harpa, procura-se quem é que tem aí que possa... Pode criar ali uma plataforma de apoio, de background. Mas é muito complicado porque as pessoas, muitas vezes, eu não ponho em questão a honestidade delas, mas muitas vezes pensam que isso lhes vai roubar a iniciativa e o protagonismo. E então pensam sempre... Pronto, e depois também há uma grande subsídio à dependência, as pessoas têm medo, se bem que não se justifique, mas é cultural da nossa maneira de ser. Eu tenho um amigo que costuma dizer: Portugal é o produto de 300 anos de Inquisição e 50 de Estado Novo. E perpetuam-se paradigmas que muitas vezes não têm a razão de ser, mas o que é certo é que as pessoas muitas vezes esbarram nessa nossa maneira de ser. Também é contraproducente, porque contra nós falamos, o Estado
somos todos nós, não é? As pessoas que estão no governo não são diferentes das pessoas que estão cá fora. Portanto, quando vão para os lugares públicos, também transportam consigo essas maneiras de ser, todos esses pequenos seres. E, portanto, a nossa sociedade tem muito isso de obscurantismo, mas pronto, depois também de repente há os génios que irrompem. Portanto, mas eu nisso não considero que Portugal seja pior nem melhor que muitos outros países. É muito português dizer isto só cá. Mas se calhar muitas vezes as pessoas olham lá para fora, os 2 minutos que vêem no telejornal ou do que leem, na parte positiva. Mas se calhar eu viajo bastante e conheço muitos países e quando se chega ao contacto com muitas pessoas, eles também... Uns num âmbito, outros noutro, mas as coisas não são fáceis em lado nenhum. Uns porque não têm apoio do Estado. Um debate que se pode fazer é: será que o Estado tem que apoiar tudo? Eu agora estou aqui, tenho um projeto, apoiem-me lá. Pronto, mas eu tenho que ter critérios. E se calhar o critério que foi elegido para aquela situação não é o que eu gostaria. Mas se calhar beneficiou outra pessoa que não fui eu. Mas pronto, isto tudo... Ninguém é perfeito e é preciso lutar contra as eventuais injustiças e que as coisas possam acontecer. Eu tenho uma máxima que costumo dizer, claro que temos lá na Alagamares, que é quase um mantra, que é: sempre na estrada e nunca na berma. Isto é, sempre a afrontar os problemas, sempre a ir para a frente com as nossas propostas e nunca ficar de lado sem posição e a choramingar quando as coisas correm mal. Sempre na estrada, nunca na berma. Acho que é um mantra que nos cai bem. E se calhar com esse mantra já conseguiu incentivar as pessoas a saberem mais sobre a Alagamares. Onde é que se consegue saber mais? O site, Facebook? O site, nós temos um site que tem temos muitos artigos, porque nós não temos só os eventos que organizamos. Temos também, por exemplo, artigos de opinião, que nós convidamos escritores e pessoas ligadas à área do ambiente e do património para escrever. Portanto, o nosso site tem dezenas de colaborações, além dos eventos que nós, por exemplo, os encontros de história, que já fizemos 4 e vamos fazer o 5º este ano. Será o 7º, porque os 2 primeiros foram feitos pela Câmara e o 3º em diante foram organizados para Alagamares. É evidente que o apoio, tivemos apoio, mas geralmente o apoio que nós temos é logístico. Ou aceder, já fizemos na Palácio da Vila, na Riba Faria, já fizemos no Palácio de Valenças, etc. Nós convidamos um grupo de oradores que tenham temas originais ou pelo menos não divulgados sobre história de Sintra. História de Sintra que pode de autores de Sintra. Portanto, pode ser sobre outras localidades, mas o autor ser de Sintra. E depois publicamos. Geralmente temos publicado no nosso site, temos lá uma grande dose de artigos de opinião e de textos mesmo sobre... Temos vários colaboradores, desde portanto, Maria Almira Medina, que já faleceu, que era talvez a matriarca nos últimos anos aqui da cultura em Sintra, o Miguel Real, o Luís Filipe Sarmento, o Sérgio Luís de Carvalho, Filomena Marona Beja, João Rodil, etc. Tudo personalidades ligadas aqui à cultura de Sintra e que podem falar de cátedra de tudo o que aqui se passa, porque são pessoas que investigam. Eu próprio também tenho, embora de forma mais ligeira, também tenho procurado investigar e há muita informação que muitas vezes as pessoas desconhecem, porque nós estamos sempre na história macro, a história dos palácios, dos reis, de Dom Fernando, da Condessa Adélia, etc. Mas há a história do povo, há a história das coletividades, há a história dos mouros que lavravam as terras em Colares no século XV, há a história do Espírito Santo no Penedo, onde se fazia uma festa como há nos Açores e que é uma tradição que em Portugal, tirando Alenquer, acho que em pouco mais sítios se celebra. Portanto, há aqui muita coisa sem ser aquela história macro que se conta aos turistas, portanto, do Palácio da Pena e da Vila e hoje muito também virada para alguma perspectiva New Age, onde se explora muito a questão do esotérico, do mistério. Sintra propicia-se a isso. E muitas vezes há muitos turistas que vêm cá atraídos por essa parte. Tem uma parte científica, tem uma parte
de crendice, mas pronto, também faz parte, também não é por isso que não possa ser debatido. Aliás, já organizámos um debate sobre isso, porque muitas vezes esta questão do... Muitas pessoas dizem, então, mas é verdade que havia uns túneis no Palácio da Pena onde os mouros fugiram quando chegou Dom Afonso Henriques, ou que o Santo Graal estava enterrado na Serra de Sintra, todas essas coisas. Ou que o túnel, o Poço da Regaleira é para subir ou é para descer, onde é iniciático, não é? Quer dizer, o que é que... Mas isto tudo são coisas que até são boas para o debate, desde que o debate seja sério e com base científica. Portanto, hoje também há muita tendência para criar estes misticismos que são mais para turista ver do que propriamente culturais, não é? Mas pronto, são inspiradores do teatro, de muita coisa, não é? Sintra tem esse mistério também. Eu sou honesto, eu adorava ver um filme que era o Indiana Jones e o Poço da Regaleira, não vou mentir. Depois de ter ouvido esta situação do Santo Graal, juro-te, se o Indiana Jones viesse a Sintra fazer um filme sobre isso, eu acho que seria um sucesso total nos cinemas. Já para não falar que a zona toda é linda, então fazer um filme com o Indiana Jones, acho que era perfeito. Pois. Fernando, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado também por ter falado um pouco do Alagamares. Eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente vou começar a investigar mais o Alagamares no que toca a artigos de opinião e acho que vocês também deviam fazer. Devem seguir o mesmo projeto nas redes sociais, ficarem atentos aos eventos, tudo. E claro, se por acaso tiverem algum tipo de situação que procurem apoios ou queiram divulgar, falem aqui com o Fernando, a Alagamares irá sempre ajudar com todo o gosto. Alagamares.com, www.alagamares.com, e estamos aí nas redes sociais, estamos na imprensa local, portanto, nas calmas, porque todos nós fazemos outras coisas, mas dedicamos sempre um bocadinho para estas coisas. E temos já um histórico de que nos podemos orgulhar enquanto sociedade civil. Não temos financiamento público, ninguém, também não pedimos, queremos ter autónomos, fazer as coisas, colaboramos com quem temos que colaborar quando é preciso, não somos do bota abaixo, mas também não somos do aparelho, somos Alagamares. E são do povo, para todos os efeitos. Obrigado. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado. Nós terminamos o programa desta semana por aqui, mas não se preocupem, voltamos já na próxima sexta-feira com mais um Sintra em Foco. Até lá, fiquem com a Rádio Sintoniza e, claro, bom fim de semana.